Oi, meu nome é Matheus José Brandalize. A gente vai começar essa série de 2 vídeos da disciplina de Engenharia de Software 2, ministrado pelo professor Thiago. O meu primeiro assunto que foi escolhido foi... Eu fiquei com Observer, tá? Sobre tipo de projeto Observer, né? Utilizando Observer. Então, basicamente, vamos lá começar essa série aí de vídeos. Sobre o Observer, para que ele é usado? Ele é usado para definir uma dependência de um para muitos entre objetos, de maneira que quando o objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente, para a gente conseguir essa automatização, né, utilizando entre os objetos. Por que usar o Observer? Em um sistema que tem uma coleção de classes cooperantes, é de extrema necessidade manter a consistência entre essas classes, entre esses objetos que eles estão relacionados, né? Porque a gente tem que manter essa consistência de um jeito que a gente não deixe isso fortemente acoplado, porque isso diminui um pouco a reusabilidade desses objetos, dessas classes, né? E quando que a gente deve usar o Observer? Quando uma abstração tem dois aspectos, um dependente do outro, né? Quando a gente faz uma abstração e cada aspecto depende um do outro, né? Cada objeto depende um do outro. Quando a gente precisa mudar um objeto e a gente acaba não sabendo quantos outros objetos a gente vai precisar alterar para que o sistema não perca sua funcionalidade, que ele não pare de funcionar, que ele continue com o seu fluxo normal. Se a gente não usar o Observer para isso, a gente às vezes precisa alterar um objeto, a gente precisa replicar essa alteração ou mudar alguma coisa em outros objetos para que isso funcione, por causa da alteração que a gente fez em um outro objeto. Se a gente não usar o Observer, a gente tem que fazer isso manual. E às vezes isso em larga escala fica complicado de se fazer, porque a gente às vezes acaba perdendo o controle de que objeto usa que outro objeto e para acabar funcionando, tá? E, como eu disse, porque a gente não quer, quando a gente não quer objetos fortemente acoplados, o Observer é uma boa solução. Então, aqui a gente tem a estrutura do padrão Observer, uma estrutura básica de como ele funciona. Eu vou tentar explicar mais ou menos como ele funciona. Ali a gente tem a interface Subject e sua classe concreta que se chama Concrete Subject, que define o comportamento dos objetos para registrar também o que precisa ser removido e tal. O Concrete Subject é quem implementa a interface Subject, além de ele também definir quais os métodos da interface, ele define, além de definir os métodos da interface, ele define também o próprio estado dele, tá? O método Notify ele é utilizado para atualizar todos os observadores registrados sempre que o seu estado mudar. Então, sempre que alguma coisa muda, ele notificar. Esse método Notify ele atualiza todos os observadores daquele objeto, daquele método, né? Ali do outro lado do diagrama, onde tem o Observer ali e o Concrete Observer, eles têm o método Update, que é chamado quando o estado do Subject é alterado. Então, sempre que o Subject muda, esse método é invocado para saber as alterações, né? E já a classe do Concrete Observer, ele implementa a interface do Observer. E assim ele define um método update também, tá? Cara, para entender um pouco mais como funciona, assim, tipo, um jeito alusivo de como funciona o Observer, é como se fosse uma assinatura de jornal ou revista, sabe? A gente tem a editora que publica, né, o jornal, a revista,
E as pessoas que assinam os jornais ou as revistas dessa editora, elas sempre recebem as novas edições, assim que elas são publicadas, normalmente, né? Pelo menos assim que deveria funcionar no mundo ideal. Enquanto a pessoa é assinante desse serviço e tal, ela continua recebendo as edições e recebendo as atualizações, digamos assim, né? E daí, se a pessoa cancela a assinatura, ela para de receber o jornal, a revista, e ela para de receber as edições, né? Então, é mais ou menos, esse é um jeito alusivo de dizer como que funciona o Observer, né? Aqui a gente tem a implementação do Observer, né? Aqui é uma implementação usando Java, enfim. Aqui a gente tem a revista informática, é o Subject, lá que a gente viu na estrutura, que está guardando os registros dos clientes. O assinante 1 é um assinante da revista, que é registrado na revista informática, para que daí ele recebe as notificações sempre que sair uma nova edição, né? Isso é mais ou menos o exemplo de cima que eu dei ali, a alusão de cima. O setChanged, o método setChanged, ele sempre deve ser chamado antes do notify observer. O estado interno do objeto não será notificado, e ao chamar diretamente o notify observer, nada vai acontecer, porque o estado não foi alterado. Esse estado ele fica guardado dentro da API, no caso do Java, né? Isso acontece porque dentro do notify observer tem um condicional, que é o if changed, set changed. Então, if set changed, isso. Então, só se for alterado, ele vai ser notificado, enfim. Então, ali tem mais ou menos o código de como ele funciona. E basicamente é assim que funciona o padrão Observer. Basicamente é isso. Tá? Até o próximo vídeo.